Derrubando argumentos cristãos em 10 minutos. Se você é teísta e acha isso impossível, eu vou te pedir para fazer algo que normalmente é difícil para você antes de continuar ouvindo este vídeo. Ser honesto intelectualmente por 10 minutos apenas. Considerar nesse curto período de tempo que você pode estar errado em relação às suas crenças. Para você que não é teísta e por acaso chegou nesse vídeo, ouça o mesmo com carinho, pois na próxima vez que encontrar aquele seu amigo crente chato pra caralho, que em face de qualquer argumentação começa a vomitar versículos e dizer que vai orar por você, você pode usá-lo para dar-lhe um belo chute na bunda e se divertir com a cambalhota que ele vai tentar dar para sair da humilhação que você vai impor na discussão. Não vamos apelar para a filosofia ou teologia. Estas duas últimas, muito apreciadas por cristãos quando tentam colocar neblina sobre a discussão a fim de embolar o meio de campo e tirar o foco da atenção do que realmente interessa. Vamos jogar limpo e usar apenas a lógica. Por mais que os teístas apelem, fiquem nervosos, deem piti e ameacem com punições eternas, o fato é que não existem 10, 20 ou 100 argumentos a favor da religião e do teísmo. Existem apenas 3. Primeiro, a crença é real e, por conseguinte, sua doutrina e os dogmas inerentes à mesma são verdadeiros. 2. A religião é boa e ou útil. 3. O ateísmo é algo negativo. Podem ficar à vontade e gastar um minuto do tempo pedido procurando outros argumentos em favor da crença injustificada. Adianto que não vão encontrar. No que concerne ao primeiro argumento, a crença é real. Reparem como é impressionante que os teístas raramente usam essa argumentação, mesmo os fundamentalistas. E é claro que não utilizam, pois não é interessante, vez que as evidências a respeito da existência de Deus ou não existem ou são péssimas. Lembramos aqui que experiências pessoais não podem ser consideradas evidências, vez que se você não pode demonstrá-las a outras pessoas, fogem a tal definição e finalidade. Sendo assim, adotem essa estratégia ao abordar o assunto com aquele seu amiguinho evangélico. Peçam que ele apresente alguma evidência para a existência de Deus e assistam à expressão de desespero no rosto do apedeuta, tentando sair da parede e apelando para red herrings e os outros 2 argumentos que vamos soterrar agora. Quanto ao segundo argumento, a religião ou o teísmo são bons e úteis. Argumento igualmente fácil de derrubar. Vocês sabem o que é argumentação do tipo non sequitur? Non sequitur é uma falácia onde as premissas na teoria são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Ou seja, na primeira assertiva, você utiliza uma premissa que aduz ser verdadeira. Na segunda frase, você coloca outra premissa que também seria real, só que essa segunda afirma ou demonstra que a primeira é falsa. O caso da religião é exatamente esse. Ora, a menos que você entenda que a mentira é algo bom e útil, você precisa em primeiro lugar provar que sua crença é verdadeira antes de afirmar que a mesma é boa e útil. Muito simples. Se ela não é real, como pode ser boa e útil? Diz aí pra gente. Bom, pode até ser boa e útil para os pastores milionários que estão por aí, mas estamos tratando, em caso, de argumentação para a validade da crença e não para a exploração de outros seres humanos. Último argumento. O ateísmo é algo negativo. Aqui é suficiente definir ateísmo, pois a grande maioria não sabe sequer o que isso significa. Ateísmo é a descrença em deuses ou divindades. Apenas isso. Como pode ser negativo o fato de não se acreditar quando não se há bons motivos para se acreditar? Ad colorandum, podemos fazer a mesma pergunta por via oblíqua. Qual seria a benesse de se acreditar sem bons motivos para se acreditar? Qualquer coisa mais que se diga a respeito de ateísmo é uma mentira deslavada. Ateísmo não é uma religião. Não existe dogma em não acreditar. O ateu reza para quem? Quais são as recompensas ou punições eternas para um ateu? Se você pensa o contrário, me diga qual é o dogma em não acreditar em Poseidon, por exemplo. Acreditar que o ateísmo é uma crença é o mesmo que entender que careca é uma cor de cabelo, que desligado é um canal de TV. Se você acha que ateísmo é uma religião, então você que é cristão, assim como eu, ateu,
não seríamos ateu ou teísta, mas sim politeístas. Sim, explico. Pois ambos não acreditamos em Zeus, em Apolo, em Alá, em Osíris, em Thor e por aí vai. Já contou em quantos deuses você não acredita? Se não acreditar é uma religião, então você certamente é politeísta, pois não acredita em vários deuses. Nesse sentido, ateísmo sequer é uma filosofia, posição de vida ou visão do mundo que nos cerca. É simplesmente aceitar o que é evidente, cristalino, óbvio. Deus não existe. Um ateu é uma pessoa que entende que os milhões que aduzem que a existência de Deus é verdadeira deveriam ter a obrigação de demonstrar uma evidência que seja a respeito do que afirmam. Existe algum nome para quem não acredita em astrologia? Você por acaso diz, olha lá, um não astrologista do outro lado da rua? E quem não acredita em fadas? Você chama de afadista? Nesse diapasão, o termo ateísmo não deveria sequer existir. Nesse diapasão, o termo ateísmo não deveria sequer existir. Por que Deus mereceria mais prerrogativa se existe a mesma quantidade de evidências que demonstram a veracidade da astrologia ou a utilidade em se acreditar em fadas? Ou seja, nenhuma. Caso você entenda que não lidar com a realidade é algo positivo, estará então retornando aos 2 primeiros argumentos que nós já destruímos. Então você, teísta, pode estar se perguntando como passou sua vida inteira sem notar isso. Simples. Você foi doutrinado, foi treinado para não fazê-lo. A única ordem que te deram foi para se focar no estúpido argumento circular de que a Bíblia afirma que a crença está certa e por isso a Bíblia está certa. Lógica que só atende a crianças de 5 anos com deficiência mental. Vamos dar mais uma ajuda. Caso você venha discutir com aquele crente que se julga instruído e ao invés de versículos passa a te vomitar monstruosidades do tipo design inteligente e criacionismo, aliás, termo que não existe, foi inventado por cristãos, assim como não existe gravitacionismo, só existe teoria da evolução ou evolução. E então esse amigo crente começa afirmando que isso é ciência ou até que teologia é ciência, faça o seguinte. Peça para ele apresentar apenas um artigo científico publicado em um periódico indexado, revisado por seus pares sobre tais assuntos. Depois dá uma força e entregue um lenço para ele chorar. E antes de finalizar, não se esqueça de que quem se diz cristão ou teísta há de se dar o exemplo que diz pregar, coisa que não acontece aqui no YouTube. Fato é que, quando se trata de argumentos sobre a verdade contida no teísmo, é muito útil utilizarmos a velha analogia do elefante dos 3 cegos. Considere que existe um elefante em uma jaula e 3 homens cegos que não sabem o que há dentro dela. Você pede para os mesmos colocarem suas mãos sobre o elefante e descreverem do que se trata. O primeiro põe a mão sobre o rabo do elefante e diz que é uma corda. O segundo põe a mão sobre a perna do elefante e diz que é uma árvore. E o terceiro põe a mão na tromba e jura que é uma cobra. É justamente assim que se comportam as grandes correntes teístas, islamismo, cristianismo, judaísmo, sobre as suas verdades. Assim como os 3 cegos, todos juram estarem certos, mas não são capazes de demonstrarem suas arrogantes certezas. Isso é o que se deve considerar sobre a verdade. A verdade só passa a ser verdade se você for capaz de demonstrá-la. Isso só se consegue com bons argumentos, evidências e provas, não com emotividade. Via de regra, o religioso é pródigo em trazer emotividade à discussão, mesmo quando não existe espaço para ela. Afinal, é o que lhe resta. É como tosar porco. Muito grito e pouca lã. Por último, lembramos a máxima de que o fato de acreditar, mesmo que fortemente, em uma mentira, não transforma essa mentira em uma verdade.